Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Desses três arcanjos, aquele que mais a gente se recorda é de São Miguel, e a razão é muito concreta, é histórica. Ou seja, a gente só celebra agora esses três arcanjos juntos por causa da reforma do calendário romano introduzida pelo Papa Paulo VI. Anteriormente, havia uma data para cada um destes arcanjos, né? Então, juntou os três, mas originalmente essa data era exclusiva de São Miguel. E é por isso que ele se sobressai sobre os outros dois arcanjos nesta data. Bom, acho que todo mundo sabe que o dia de hoje é precedido devocionalmente por uma quaresma. A quaresma de São Miguel são 40 dias de oração, pedindo a Deus verdadeiramente que nos liberte do mal, porque, afinal, as Sagradas Escrituras nos apontam São Miguel Arcanjo, no Apocalipse capítulo 12, como sendo o príncipe da milícia celeste, ou seja, é aquele que guia os anjos no combate contra os demônios neste mundo. Agora, a gente dizer isso, para algumas pessoas pode soar estranho. Por quê? Porque, infelizmente, de uns tempos para cá, se introduziu na mentalidade de algumas pessoas que se acham católicos mais modernos, um certo ceticismo com relação à existência dos demônios, né? Ou seja, essa coisa de anjo e de demônio não seria propriamente cristão. É uma conversa aí que foram introduzindo crendices medievais, etc, etc. Mas nós que somos modernos, nós que somos sábios, nós que somos mais inteligentes, a gente não cai nessa esparrela de acreditar em anjos e demônios. Veja, se você pensa assim, eu, infelizmente, tenho que lhe comunicar uma coisa. É melhor você verdadeiramente mudar sua opinião, voltar atrás e abraçar a fé da igreja. Por quê? Porque a igreja crê, e crê, né, infalivelmente, como dogma católico, na existência dos anjos e dos demônios. E além disso, assim, se você não entende que existe uma luta espiritual onde os demônios querem nos afastar de Deus e nos levar para o inferno, você já acha que você vai ter uma dificuldade muito grande de ler os evangelhos. Por quê? Porque Jesus, nos evangelhos, a todo momento mostra essa luta espiritual através dos exorcismos, através dos seus ensinamentos, através de parábolas, etc. Ou seja, é uma verdade tão inquestionável, um negócio tão claro e tão transparente que a gente fica até meio boquiaberto, fica perplexo diante do fato de que como é que pessoas que de verdade creem são capazes de fazer um parêntese e dizer, mas anjo e demônio eu não creio, né? Graças a Deus, esse número está diminuindo cada vez mais. Quando eu era jovem, adolescente, antes mesmo de ser padre, né, a gente falar da existência de anjo e demônio parecia que você era uma criatura que brotou do túnel do tempo, saído direto da Idade Média, né? Que ninguém acreditava em anjo e demônio. Você falava em anjo e demônio. Eu me lembro que eu, padre jovem na catedral de Cuiabá, eu fui ordenado padre em 92, só para você se localizar no tempo, e eu vim para Cuiabá, né, no final de 93. Eu me lembro, assim, devia ser 1994, 95, eu fazendo pregações a respeito do demônio, das tentações, etc. Né? E vinha pessoas na sacristia dizer, padre, está exagerado demais, o senhor fala dos demônios, etc. As pessoas vão ficar impressionadas. Bom, graças a Deus esses tempos passaram, né? Ou seja, a gente hoje encontra com muito mais facilidade dentro da igreja as pessoas com a fé sólida, católica, tranquila de que de fato existe uma luta espiritual. E essa luta espiritual, ela é mais atual do que nunca.
Por quê? Porque, veja só, sinceramente, você acha que a inteligência humana dá conta de explicar e de ser responsável por toda a maldade que a gente tem visto nos últimos tempos? Ou seja, é tudo bem que os seres humanos... Tem gente má no mundo, mas como que você explica, né, todas estas coisas ruins acontecendo no mundo? É claro que existem pessoas, seres humanos concretos que fazem suas estratégias, que pensam isso e aquilo, mas no fundo, para você entender profundamente o que está acontecendo, você tinha que ir lá no quartel-general, no QG do inferno. Por quê? Porque você vê claramente que existe uma luta para destruir a igreja e que até as pessoas, os seres humanos que estão fazendo a luta e que estão contra a igreja, eles não se dão conta, né, do tamanho da luta espiritual na qual eles se encontram. Ou seja, se eles soubessem o que é que de fato está em jogo, eles mesmos, que estão do lado da maldade e querendo destruir a igreja, se amedrontariam e iriam voltar atrás. Porque iriam se assustar. Se as pessoas tivessem a visão espiritual e vissem com que tipo de maldade dos demônios elas estão associadas. Nós, graças a Deus, rezamos por essas pessoas e pedimos pela sua conversão. Nós não desejamos mal a ninguém. Mas nós sabemos quem são nossos verdadeiros inimigos, né? Ou seja, quando a gente combate dentro e fora da igreja heresia, infidelidade, pecado e todas essas coisas más, nós não estamos lutando, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares que nós lutamos. Essa visão espiritual, ela foi comprovada nos últimos tempos, né, pela visão do próprio magistério da igreja, quando o Papa Leão XIII, no final do século XIX, em 1886, introduziu no fim da missa a oração, a famosa oração de São Miguel Arcanjo. É uma oração que você certamente conhece e já rezou, né? Aquela São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, né, etc. Você conhece essa oração. Pois bem, você sabe qual foi a origem dessa oração? Bom, eu vou contar para você um resuminho dessa história, mas você pode... eu tenho um curso no meu site chamado A Oração de São Miguel, né, no site padrepaulricardo.org. Então vai lá, pesquisa na internet, o curso A Oração de São Miguel. Eu conto toda a história desta oração, mas resumidamente, né, existem documentos históricos que indicam que o Papa Leão XIII, de fato, teve uma visão. Ele viu os demônios sobre a cidade de Roma querendo tomar conta da igreja. Então, vendo a urgência da batalha espiritual de que o demônio, isso em 1886, que os demônios estavam vindo com uma fúria, com um ímpeto maior, com uma potência maior contra a igreja, o Papa Leão XIII, então, deu ordem para que em todas as missas, né, em toda a igreja, no final da missa, o sacerdote de joelhos ao pé do altar recitasse essa oração de São Miguel Arcanjo, pedindo a Deus o auxílio no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Então, celebrar São Miguel Arcanjo é nós agradecermos a Deus por esta ajuda de São Miguel e dos seus anjos debaixo do seu
comando que vem nos auxiliar e nos auxiliam sempre no combate contra as ciladas do demônio. Então, hoje é um dia de grande gratidão, de grande louvor a Deus por esta defesa extraordinária, por esta companhia e por este amor de Deus para conosco, que é nos dar São Miguel e os seus anjos para nos defender nesses combates que são cada vez mais acirrados, cada vez mais árduos contra aqueles que têm fé. Então, ponhamos nossos olhos fixos em Deus, sabendo que não é contra a carne e contra o sangue, não é contra os seres humanos que nós estamos lutando. Os seres humanos que se opõem à igreja e à fé, a gente tem que ter pena deles e rezar por eles, pela conversão deles. Mas nós sabemos que diante daqueles que são os verdadeiros inimigos, Satanás e os seus demônios, nós temos um grande auxílio celeste. Não estamos sozinhos. Peçamos à Virgem Maria e a São José, terror dos demônios, que enviem os seus anjos debaixo do comando de São Miguel para nos socorrer e nos proteger nesse dia e sempre. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.